Nós temos que ter responsabilidade para entender o que aconteceu, e foi uma jogada de mestre, sim, foi uma baita atacada, ponto. Daqui para frente é outra história. Tem gente para falar do assunto, que inclusive está conosco aqui, que é o Edinho Pote. Vou pedir inclusive a você, Edinho, para que abra seu microfone, para a gente já começar a bater um papo. Eu vou abrir essa primeira pergunta para a Lohana, que ainda não falou do assunto. Eu acho que a Lohana pode fazer a primeira pergunta. Eu disse aqui no início do programa, Edinho, que por vezes as pessoas não valorizam e falam muito pouco de um vice-prefeito, de um vice-governador, mas você, como vice-presidente do Cruzeiro, eu tenho aqui sérias ressalvas, e foram muitas críticas feitas ao presidente, às ações do presidente, às ações equivocadas, mas nada de oportunismo nosso aqui em elogiar a capacidade de articulação do presidente, que trouxe pessoas muito sérias, empresas sérias e pessoas que conseguiram fazer até o momento, um grande negócio, que foi essa venda do Cruzeiro ao Ronaldo Fenômeno. E eu quero aproveitar aqui, sem rasgação de seda, não somos amigos, nunca frequentei sua casa, nem sentei para almoçar com você. Mas eu conheço muito, talvez não tão profundamente, mas conheço muito bem o trabalho que você desenvolve. Você é uma das grandes figuras que o Cruzeiro tem atualmente, desde a seriedade até a capacidade. Vou abrir a primeira pergunta, em primeiro lugar te dando um bom dia, agradecendo a boa vontade de aceitar nosso convite, falar conosco, mas vou abrir a primeira pergunta para a Lohana Lima, lá do estúdio. Lohana. Bom dia, Edinho, prazer ter você aqui com a gente no 98 Esportes, num momento tão importante para a história do Cruzeiro, e eu já gostaria de começar abordando com você o seguinte: o torcedor se sente muito esperançoso e não é para menos, né, pelas possibilidades reais e concretas agora que o Cruzeiro tem de começar de fato uma reconstrução a partir desse aporte financeiro que vai surgir com a vinda do Ronaldo como o acionista, né? E gera dúvida em relação aos valores, né, que foram divulgados, os 400 milhões, e na sequência o próprio Ronaldo dizendo e deixando muito claro que vem muito trabalho pela frente, que é um processo a médio, longo prazo. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o torcedor esse investimento gradativo, o que se esperar no primeiro momento em relação a valores e o que será priorizado desses valores que entrarem e a sequência desses 400 milhões sendo diluídos ao longo do tempo. Mais uma vez, bom dia, obrigada pela presença aqui. Bom dia, Lohana, bom dia, Everton, obrigado pelo espaço e também pelas palavras, Everton. E antes de começar respondendo a pergunta, o primeiro ponto, eu quero enaltecer e parabenizar o presidente Sérgio. Eu acho que, diante desse momento difícil que nós passamos ali na administração, pegando o clube numa situação delicadíssima, e apesar de tudo que ele sofreu, ele sempre foi resiliente, persistente, de cabeça em pé, fazendo o trabalho. Enquanto ele viajava, nós estávamos juntos em São Paulo, as pessoas ficam fazendo piadinha, em momento algum ele deixou de trabalhar pelo Cruzeiro e para o bem do Cruzeiro, para a recuperação da credibilidade. Então, primeiro ponto, eu quero enaltecer o presidente, quero aproveitar a audiência e parabenizá-lo, porque efetivamente, estava acompanhando um pouquinho antes, esse acordo com o Ronaldo foi mais um passo. Não quer dizer que todos os problemas estão resolvidos, foi mais um passo. Uma coisa que nos chamou muita atenção na conversa durante a assinatura, o Ronaldo, ele sempre frisou isso, tem muito trabalho a fazer, né? Aqui, sendo da diretoria e participando diretamente do processo, o trabalho, né, ele nunca deixou de existir. O Cruzeiro, né, ultimamente na nossa gestão houve o pagamento de mais de 40 milhões de dívida da FIFA, estamos batendo aí com mais 15, 16 milhões, acredito que não existe nenhum clube no mundo que tenha pago tantas dívidas e processos distintos na FIFA, de gestões anteriores. Conseguimos superar, conseguimos recuperar a credibilidade perante outros, a arrecadação de novas fontes de receita, novos patrocinadores. Então, tudo isso foi um trabalho, enquanto outros, por mais que o resultado desportivo não tenha vindo, que era o acesso à Série A, que era o nosso objetivo desde o início, mas o trabalho ele sempre foi muito sério, muito profissional. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que enaltecer é esse, né? A gente nunca deixou de olhar o Cruzeiro e procurar recuperar essa credibilidade.
a recuperar a instituição, mesmo nos momentos de maiores dificuldades. Então, a gente sempre trabalhou, a gente tem esse reconhecimento por várias pessoas, mas voltando à pergunta, Lohana, e respondendo, né, o primeiro ponto a gente sempre disse sobre esse processo da SAF, que nós tínhamos diversos perfis de investidores mapeados, né? Primeiro, agradecer tanto a Álvares Marçal, que foi uma peça imprescindível para isso, quanto também a XP, que foi o responsável pela captação e pela análise dessas ofertas, né? A gente sempre falou que não era o cheque que importava, né? O cheque sim é importante, o valor ele é importante, só que o mais importante é que esse investidor tivesse um projeto para o Cruzeiro, que ele pudesse trazer uma expertise no mundo do futebol, pudesse trazer uma credibilidade e que tivesse efetivamente um projeto para o Cruzeiro no médio e longo prazo, como dito pelo Ronaldo. E diante de todos, anunciamos, e realmente foi verdade, tivemos diversos interessados, alguns saíram do negócio, não quiseram continuar ou oferecer uma proposta, e dentro das propostas oferecidas, a do Ronaldo foi a que nós entendemos que era a melhor para o Cruzeiro, não só pela história e a identificação que ele tem pelo clube, mas pelo projeto que ele pretende implementar, mas ainda tem um longo processo, um longo caminho, mas efetivamente eu acho que o primeiro passo foi dado. O Cruzeiro, como sempre, hoje, não só pelas notícias internacionais de título, o Cruzeiro hoje está de volta ao cenário internacional, né? E o projeto foi feito onde nós temos a necessidade de uma arrecadação de recursos de forma imediata, devido ao pagamento de transferban, outras dívidas aí de curtíssimo prazo. E também existe a possibilidade, vai existir esse aporte desse residual ao longo do tempo no Cruzeiro, havendo uma necessidade de caixa, onde a gente vai trabalhar, a gente vai fazer um investimento maior no futebol, para que o Cruzeiro volte naquele patamar que ele era antes, e que infelizmente ele saiu devido a essas dívidas que foram criadas, mas o projeto é esse. Então, ao longo do tempo, vai haver esse aporte devido à necessidade de arrecadação de receita, e o Ronaldo hoje, ele é sócio majoritário, né, através do seu fundo de investimentos, a Tara Esportes, ele é sócio majoritário, possuindo 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol. Alexandre. Muito bem, Edinho, bom dia, prazer receber você aqui no 98 Esportes. É lógico que o projeto é a médio e longo prazo, como você disse, como o Ronaldo também disse, mas é claro que o torcedor, né, ele tá ansioso, né, por boas notícias. E eu gostaria de saber quais são os primeiros passos, né, a curto prazo, a partir, por exemplo, 1º de janeiro de 2022. Quais são os primeiros passos a serem tomados por essa nova SAF, né? Quais são as primeiras dívidas a serem quitadas? O que a gente já pode esperar desse novo Cruzeiro, já a partir, por exemplo, da primeira competição que o Cruzeiro tem a disputar com o Campeonato Mineiro de 2022? A curto prazo, quais são as primeiras medidas a serem tomadas aí já por esse novo gestor, que é o Ronaldo, e, lógico, incluindo todos vocês que participaram desse processo? Ale, o primeiro passo é que a gente faça uma transição, é um processo, né? É lógico, todos eles já têm, todas as pessoas do time do Ronaldo, né, que virão, eles já têm todas as informações do Cruzeiro. Não vai haver mudanças em diretoria do futebol, não vai haver mudanças nesse processo. É lógico que a gente vai fazer uma transição muito adequada nesse sentido. Toda fusão e aquisição é necessário esse prazo de transição. Então, o primeiro passo é esse. O Ronaldo vai se apresentar no dia 2. O Ronaldo cancelou todos os seus compromissos pessoais para estar próximo desse processo, né? Iria viajar para o exterior agora, Natal, Réveillon. Ele vai permanecer no Brasil juntamente com a sua equipe, onde efetivamente hoje, que é o dia 1 após a assinatura do acordo, o dia útil, a gente vai iniciar uma transição. Eles já têm acesso aos pré-contratos, aos contratos, onde a gente vai conversar sobre governança, entre vários outros pontos, mas efetivamente vai ser um trabalho muito minucioso. Ele é um cara que entende muito do business,
entende muito de administração de empresas. Então, ele está vindo com um time onde a gente vai começar essa transição, ele vai se apresentar à torcida no dia 2, vai estar presente na reapresentação do elenco no dia 4, e eu acho que, antes mesmo da vinda do Ronaldo, o perfil de contratação, a montagem do elenco, a permanência do Luxemburgo, entre outros, já mostrava o caminho para o futebol em 2022, né? Um projeto efetivamente muito bem desenhado, muito bem desenvolvido, a construção, né, com a contratação de jogadores de um time mais experiente, mais maduro para uma Série B que vai ser dificílima, né? Então, o processo ele vai se dar naturalmente, mas efetivamente hoje começa uma transição, eles já têm acesso aos contratos de patrocínio, a todas as informações relativas aos ativos que serão transferidos para a SAF. Então, a partir do dia 2, o Ronaldo está aqui. Ainda não tenho detalhes, a gente ainda vai discutir um pouquinho, foi muito recente, né? E final de semana também, o Ronaldo estava participando de outros compromissos em agendas pessoais, mas hoje efetivamente começa o trabalho, mas eu tenho certeza que o torcedor ele pode ficar muito esperançoso, porque é um trabalho, como a gente sempre frisou e que a gente quis profissional. Eu acho que é um processo, mas acho que a torcida ela pode ficar feliz, sentir e ficar muito orgulhosa de ser Cruzeiro, porque esse é um dos objetivos do Ronaldo, é colocar o Cruzeiro lá no topo novamente. Bom, a gente está falando aqui com o Edinho Potes, que é vice-presidente administrativo do Cruzeiro, em pauta essa compra de 90% das ações da SAF por parte do ex-atacante Ronaldo Fenômeno. O anúncio saiu no último sábado e realmente foi um anúncio que repercutiu mundialmente. Edinho, tem algumas respostas que nós já ouvimos em outras oportunidades de outras pessoas, em outras entrevistas, uma delas para nós aqui do próprio Bruno Volpini, que é outro competentíssimo da área, mas eu preciso fazer novamente as perguntas, porque o torcedor nos faz esses questionamentos aqui, e eu vou fazer meio que 3 perguntas em uma. A primeira delas: quando entra a primeira parte do dinheiro? A segunda: quando será feito o pagamento do Transferban? E a terceira, que é a que mais chega desde a entrevista do Bruno Volpini para nós aqui. Então vamos lá. Quando será o primeiro aporte? Quando será o pagamento do Transferban? E a terceira, para onde vai o dinheiro? Quem cuida do dinheiro? De acordo com que a empresa do Ronaldo Atala vai fazendo os aportes, os repasses, onde fica esse dinheiro? Quem cuida? Que tipo de prestação de serviço será feita desse dinheiro para o torcedor? Vamos lá. Primeiro aporte, mediante a assinatura, a gente vai terminar alguns trâmites burocráticos necessários para isso. Eu acho que o mais importante que todos têm que entender que a Sociedade Anônima do Futebol é uma nova empresa. Ela possui CNPJ próprio, ela possui natureza jurídica própria, ela possui uma diretoria própria. Então, todo o recurso relativo aos ativos de futebol que forem repassados à SAF, inclusive esse aporte, entre vários outros, vai para uma conta da Sociedade Anônima do Futebol. Ela não passa pelo Cruzeiro, ela não passa pela Tara Esportes, não vai ser a Tara Esportes que vai movimentar através da sua conta corrente. Ela possui uma natureza, ela possui uma personalidade jurídica própria. Então, esse dinheiro vai para a conta da Sociedade Anônima do Futebol, e ali os diretores, né, inclusive por aqueles indicados pelo Ronaldo, é quem vão fazer a gestão e vão fazer a prestação de contas. É super importante lembrar, Hélio, que a própria lei da Sociedade Anônima do Futebol, ela prevê diversos artigos que versam sobre a transparência. Então, tudo isso tem que ser cumprido porque está na lei. E os seus diretores, os acionistas, eles vão ser responsabilizados civilmente e penalmente, caso não cumpram o que está na lei. Então, o objetivo, o primeiro pagamento vai ser esse, vai cair numa conta corrente da Sociedade Anônima do Futebol. Quem vai fazer a gestão é a diretoria da Sociedade Anônima do Futebol,
E sobre a data do pagamento do Transferban, a gente segura um pouquinho, a gente não tem uma data exata, mas a gente já está em conversa com os clubes, entre outros, até porque a gente tem um prazo para isso, né? O Campeonato Mineiro só se inicia no dia 26 de janeiro. Então, até o dia, a gente entende, até o dia 23 de janeiro, a gente tem esse prazo para pagamento, para uma negociação, a tempo de registrar os novos jogadores, entre vários outros, para a disputa da competição. Leandro Cabido. Bom dia, Edinho. Prazer falar com você aqui na 98. Me esclarece só uma dúvida que eu acho que é de grande parte da torcida do Cruzeiro. Qual será o papel, a partir de agora, do Conselho Deliberativo, seu e também do presidente Sérgio Santos Rodrigues? Cabido, o primeiro ponto, a gente não pode esquecer que a Associação Cruzeiro, associação sem fins lucrativos, que é o Cruzeiro, continua sócia da Sociedade Anônima do Futebol, inclusive com direito a veto a diversas matérias, né? Então, a própria lei diz isso, por isso que nós, né, ali na alteração do estatuto, propusemos que continuássemos com 10% das ações preferenciais, para que a gente tivesse esse poder de veto, para que não pudesse mudar e modificar alguma coisa na história do Cruzeiro, entre vários outros itens. O Conselho Deliberativo continua tendo um papel super importante, e antes de entrar na função do Conselho Deliberativo, eu acho que o primeiro ponto que a gente não pode esquecer, a associação, ela continuará existindo. Ela continuará existindo, ela tem um papel muito importante para que essa sociedade entre Ronaldo e Cruzeiro, ela continue saudável, da mesma maneira até como ela foi assinado o contrato. A associação, ela ainda possui dívidas que devem ser quitadas ao longo do tempo. Então, a associação, ela continua e com a mesma importância e vai merecer o mesmo carinho do Conselho Deliberativo, dos associados, do torcedor, do presidente, do vice-presidente, quem quer que seja. Porque para que a SAF ela obtenha sucesso e ela tenha uma maior capacidade de investimento no futebol, é necessário que a associação também cumpra o papel dela na questão de liquidação de dívidas. Então, tudo isso é muito importante. O Conselho Deliberativo continua com uma importância muito grande, porque é ela quem vai eleger o presidente, o vice-presidente da associação sem fins lucrativos, que é quem vai representar o Cruzeiro na sociedade. O Conselho Deliberativo é quem vai continuar fiscalizando todo esse processo de liquidação da dívida existente na associação. O presidente Sérgio, ele é o representante do Cruzeiro, tem mais 2 anos, um representante devidamente eleito, que representa o Cruzeiro, tanto no Conselho de Administração, entre vários outros pontos. Eu vou continuar com o meu papel dentro da associação, ainda não conversamos sobre exatamente essa governança. Se o Edinho vai para a SAF, não, eu não posso ir para a SAF, né? Principalmente após esse período pré-operacional. Então, de toda maneira, eu vou continuar prestando serviços de modo gratuito, não oneroso, ao Cruzeiro, porque efetivamente a associação ela precisa sim, de um cuidado, ela precisa dessa atenção, e a gente ainda tem um grande desafio, que é, ao longo desse repasse, né, que a SAF tem que repassar a associação para liquidação de dívida, reestruturação, cumprimento das obrigações, nas centralizações das execuções que nós conseguimos. Então, esse é um papel que vai continuar conosco, e a gente vai continuar de cabeça em pé trabalhando e prestando todo o suporte à Sociedade Anônima do Futebol no que for necessário. Edinho, eu vou fazer uma pergunta, eu vou tentar ser o mais claro possível na pergunta. Só os juros da dívida do Cruzeiro hoje, pelo que nós temos de informação, cresce algo em torno de 50 milhões ao ano. Os 20% do faturamento da SAF, eles serão suficientes para... Você tem 10 anos, né? Você tem 10 anos para pagar dívidas e tal. Eles serão suficientes para... 6 mais 4, né? 6 mais 4. Isso. Então, eles serão suficientes para pagar essa dívida ou para pagar essa dívida do clube, só a título de cálculo.
Se o clube faturar, por exemplo, 300 milhões, que é muito acima do que fatura hoje, 20% seriam 60 milhões. Ou seja, pagariam somente os juros. Como é que vocês estão equacionando esses números para efetivamente seguir amortizando essa dívida? Ô Everton, toda essa operação de liquidação, acho que o primeiro ponto é, entramos e já temos um processo de centralização das execuções desses processos e dessas dívidas. Então, todas essas dívidas estão ali, a gente tem um prazo de 60 dias para apresentar o plano de pagamento, que a gente tem contado com a colaboração da Álvares Marçal para que a gente apresente esse plano e que ele seja aprovado. E existem vários outros mecanismos, né, de liquidação de dívida. Na realidade, a gente não fala sobre, por mais que o valor contábil se aproxime do grande montante, né, de 960 milhões de reais, mas existem diversos outros mecanismos, como o estresse da dívida, né, que é o que eles chamam de estresse da dívida, que é fazer uma liquidação com deságio, né, a própria centralização, ela dá uma prioridade para aqueles que oferecerem desconto para recebimento da dívida. Então, tudo isso vai ser tratado e a gente entende, até para que as pessoas entendam um pouquinho mais da lei, em até 6 anos, a associação ela deve liquidar com o 20% do repasse e 50% dos dividendos da sociedade anônima as suas dívidas. Caso ela alcance 60% de liquidação desse passivo, ela tem o direito de prorrogação por mais 4. Por prorrogar mais 4 anos, chegando a 10. Então, e caso ela não consiga liquidar, a Sociedade Anônima do Futebol, ela se torna devedora solidária. Então, dentro do nosso plano, é o que a gente fala, e inclusive quem assinou o DIR, quem está vendo o consórcio, sabe dessas condições, porque essa condição ela está na lei da Sociedade Anônima do Futebol. Vai existir muito um trabalho em conjunto para que a gente liquide essa dívida o quanto antes. Então, isso, de uma certa maneira, não nos preocupa. Tudo, há muito tempo, a gente já vem trabalhando para essa reestruturação financeira. A gente já vem dito isso, a gente já dizia isso há muito tempo atrás. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido e a gente sabe que o faturamento ele pode sim alcançar 300, e aí tem um lado muito importante da presença do Ronaldo. Não é só uma questão de valorização da marca, mas a possibilidade de arrecadação de receita, confiança, entre vários outros, é um intangível que as pessoas não colocam na ponta do lápis. Podia ser qualquer outro investidor que talvez não teria uma capacidade de geração de receita tão grande como o Ronaldo tem. Então, isso também vai ajudar, e o benefício que a associação ela vai ter é que quanto maior a arrecadação, e o Ronaldo é um cara do business, ele já é um cara muito bem sucedido empresarialmente. E uma das coisas que a gente sabe é a capacidade que ele tem de geração de receita. Então, esse ponto é o que nos traz uma tranquilidade e que nos faz ter a certeza de que foi um ótimo negócio para o Cruzeiro e para o Ronaldo. O negócio tem que ser bom para os dois lados. Então, esse ponto, a gente tem muita tranquilidade que essa reestruturação financeira ela aconteceu e que, mediante esse repasse, a gente vai conseguir liquidando a dívida ao longo do tempo. Hoje, né, essas dívidas já estão centralizadas, a gente tem prazo para pagamento, a gente tem acordos com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, entre vários outros. Então, a gente vem caminhando e nós temos um prazo para que a associação se torne autossustentável novamente. Leandro Cabido. Edinho, me tira uma dúvida em relação a essa questão do posicionamento. Não foi uma licitação porque não envolve grupo estatal, né? Mas quantas propostas de fato o Cruzeiro teve e por que vocês chegaram a essa questão de ser o Ronaldo dono do clube? Cabido, só de NDAs, né, termo de confidencialidade de interessados para que analisassem o plano de negócio, o business plan do Cruzeiro, nós tivemos 28 ou 29, salvo engano. Propostas efetivas, salvo engano, vieram em cerca de 3, 4 de diversos perfis, mas dentro até mesmo isso não foi uma decisão do Sérgio, do Edinho, foi uma decisão em conjunto junto com a XP, que foi quem estava nos auxiliando nesse ponto também, onde nós entendemos
que tanto os benefícios diretos, financeiros, imediatos, que são o aporte à vista, a segurança dessa operação com aporte ao longo dos anos e a capacidade de geração de receita, a gente entendeu que a do Ronaldo, até mesmo pelo perfil que ele tem empresarial, o plano que foi apresentado para o Cruzeiro, a gente, tanto a XP quanto nós, da diretoria do Cruzeiro, a gente entendeu como a melhor e por isso a gente selecionou a do Ronaldo. Edinho, para fechar com você, até porque o combinado foi de 20 minutos, a gente até extrapolou um pouquinho aqui, mas para fechar mesmo, já agradecendo ao Lordelo pela gentileza do convite também, a você, vocês falam muito e agora a coisa vai funcionar muito em cima de números, né? O Cruzeiro vive uma nova era, se o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo não foram efetivos aí e ficaram cegos, eu não estou generalizando, tem muita gente boa lá dentro, mas a maioria ficou cego pelos movimentos e o quanto empurraram o Cruzeiro para esse buraco, e o Conselho Fiscal também ficou inerte diante de tudo que aconteceu. Agora a coisa me parece ser, aliás, efetivamente será diferente na administração de todo o processo, que o Cruzeiro vive como o primeiro clube, principalmente da dimensão do Cruzeiro, primeiro clube a virar SAF no Brasil, nos moldes, né, que atualmente foram estipulados. Eu queria, você falou muito sobre projeção de faturamento e tal, eu queria encerrar com você exatamente em cima de duas perguntas mais uma vez. Vocês trabalharam já, quando assinaram com o Ronaldo, a projeção de valorização da marca e a projeção de faturamento, e aí vai meio que ao encontro da pergunta que eu fiz anteriormente, né? Sobre o quanto vocês precisam faturar para conseguirem nos 6 anos, depois mais 4, equacionarem essa dívida de algo em torno de 1 bilhão e tal. Qual a projeção de valorização de marca e a projeção de faturamento do Cruzeiro a partir do momento da assinatura definitiva do contrato? Everton, acho que o primeiro ponto, a gente já vinha trabalhando no Business Plan, né, falando aí de 10 anos sobre a questão de faturamento, mas até para nós mesmos, e acredito que também foi uma surpresa para o Ronaldo, que está felicíssimo de entrar e de poder ajudar a reestruturar e colocar o Cruzeiro no lugar dele. Eu acho que o primeiro momento, todas as projeções que elas foram ali analisadas, entre outras, elas já foram superadas no dia do anúncio, né? Nós tivemos aqui, até compartilhando, só no primeiro dia, o ROI, né, o retorno sobre investimento, sobre as notícias, considerando share of voice, tempo, já faturou, o ROI já foi acima de R$1 bilhão. Então, acho que hoje, e com a notícia, com esse alinhamento, a gente não tem um valor exato do que foi trabalhado, assim, a gente tem um valor estipulado como meta, e tudo isso vai ser muito debatido durante essa transição. Tenho certeza que o Ronaldo, junto com o time de executivos dele, já tem um plano para isso, onde vai ser dividido. O Cruzeiro tinha um plano que foi dividido para esses possíveis investidores, e agora a gente vai trabalhar, rever esses números, trabalhar em conjunto, mas a gente não tem um valor exato para te falar, o Cruzeiro vai faturar 1 bilhão por ano. Não, isso eu não posso nem dizer, porque seria uma falácia, mas eu tenho certeza que o faturamento ele vai ser muito expressivo, não só na questão de match day, em bilheteria, em ingresso, como na arrecadação de patrocínios, como na evolução do programa de sócio-torcedor, como fan tokens, entre várias outras inovações que o Ronaldo também já entende muito bem e já trabalha há algum tempo. Então, hoje a gente não tem um valor exato, mas tenho certeza que vai superar a expectativa de todo mundo. O Ronaldo traz a reboque contratos publicitários, Edinho? Você pode adiantar para o torcedor? Não, hoje o mais importante, Everton, que a gente tem que dizer é todos os contratos vigentes com o Cruzeiro, eles permanecem. Tá? O que existem de novos negócios, recebemos ligações de diversas pessoas já querendo se aproximar, conversar com o Cruzeiro, mas tudo isso agora vai ser feito em conjunto com a diretoria da SAF, que vai ser nomeada pelo Ronaldo, quem que vai ser, mas hoje a gente não tem nenhum novo contrato engatilhado para falar, vai ter a surpresa. Não, isso não existe. O que a gente vai dizer é, os parceiros
que já possuem contrato com o Cruzeiro, eles continuam ativos, os contratos eles permanecem válidos, isso não vai ter uma operação, continuam parceiros, e espero que venham vários outros agora. Edinho Pote, vice-presidente administrativo do Cruzeiro, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite aqui. Até breve, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Everton, obrigado, gente. Só agradecer aí a torcida do Cruzeiro, essa nação azul, que tenho certeza que todos eles ficaram orgulhosos e felizes com essa transação. Tenho certeza que todos sabem que o Ronaldo ele vai vir. E como o Ronaldo bem disse no dia da assinatura, se conectem, voltem, frequentem o clube, frequentem o Mineirão. A presença de vocês no âmbito desportivo, e vocês foram prova disso no ano passado, vão ser super importantes para esse ano de 2022, para que a gente consiga o acesso para a Série A.